No ano de 1910, nos Estados Unidos, um comitê de homens de negócios assinou um documento que iniciou a maior supressão de conhecimento da história moderna. Eles não inventaram uma nova tecnologia. Eles enterraram a farmácia mais antiga da humanidade. Aquela que nasce de graça no seu quintal. Com uma única canetada, plantas que curavam nossos avós por séculos foram rebatizadas. Elas deixaram de ser remédio para se tornarem ervas daninhas. O tesouro virou lixo. O objetivo era simples e cruel: fazer você pagar por pílulas sintetizadas em laboratório em vez de colher a cura no seu jardim. Uma solução definitiva não gera lucro recorrente. Um cidadão com autonomia sobre a própria saúde é uma ameaça ao sistema. Este plano não é uma teoria. Ele foi documentado. O relatório Flexner de 1910 foi o projeto que padronizou a medicina para depender exclusivamente de patentes e produtos químicos, silenciando o conhecimento botânico que nos pertencia. Nós fomos ensinados a comprar veneno para matar a farmácia que cresce debaixo dos nossos pés. Mas esse conhecimento proibido sobreviveu. Ele está guardado, não em cofres, mas na sabedoria dos antigos e na ciência que eles não conseguiram esconder. Seja bem-vindo ao Tesouro Verde. Se essa busca pela libertação faz sentido para você, se inscreva, porque estamos prestes a desenterrar a verdade. Antes do relatório Flexner de 1910 ter sucesso em sua missão de supressão, a evidência de que a natureza era a única farmácia e o único celeiro de que precisávamos já estava documentada. E não por cientistas de jaleco em laboratórios estéreis, mas por homens da terra. Homens como Jacob Schmidt, um fazendeiro alemão que emigrou para o Vale de Ohio no final do século XIX. Nascido em 1865, Schmidt não era um acadêmico, ele era um observador. Ele carregava a sabedoria de gerações que sabiam que o solo não era um substrato morto para se injetar químicos, mas um organismo vivo. O que ele fez foi tão simples quanto genial, e por isso mesmo, uma ameaça intolerável. Nos seus diários de capa de couro, hoje amarelados pelo tempo, e em um documento oficial que eles tentaram apagar, a patente agronômica US 788B, registrada em 1904, Schmidt descreveu um processo. Não uma invenção, mas uma redescoberta. Ele criou o que chamava de bioativador, um fermentado líquido feito a partir das mesmas plantas que seus vizinhos arrancavam com raiva. Dente de leão, tanchagem, consolda e urtiga. As exatas ervas daninhas que a indústria nascente de agroquímicos já começava a demonizar. Os resultados foram registrados em fotografias que desafiam a lógica moderna e soaria como ficção, um conto de fazendeiro, se não fossem os relatórios oficiais do Comitê de Agricultura do Estado de Ohio de 1908, que foram enviados para verificar o que chamavam de anomalias biológicas na fazenda de Schmidt. Nós tivemos acesso a cópias desses documentos. As imagens mostram Jacob, um homem de estatura mediana, parecendo um anão ao lado de suas próprias colheitas. Pés de milho com mais de 4 metros de altura, com espigas da grossura do braço de um homem. Tomateiros que mais pareciam árvores, produzindo frutos que, segundo as anotações do comitê, pesavam em média 1,2 kg cada. Suas abóboras eram do tamanho de pequenos barris. O comitê, em seu relatório inicial, descreveu a fazenda como um exemplo de vitalidade botânica nunca antes testemunhado. Mas esse louvor inicial foi rapidamente silenciado. O trabalho de Schmidt provava uma verdade perigosa. A fertilidade e a saúde não precisavam ser compradas. Elas podiam ser cultivadas a partir do que o sistema chamava de lixo. O segredo dele era a ciência do povo. Ele entendia que o dente de leão, com sua raiz profunda, era uma bomba biológica, puxando cálcio e potássio das profundezas do solo, onde as raízes das culturas comerciais não alcançavam. Ele via a urtiga não como uma praga, mas como uma fábrica invisível de ferro e nitrogênio.
Seu veneno para a indústria era simplesmente devolver ao solo a inteligência concentrada que eles nos ensinaram a jogar fora. O sistema não viu o trabalho de Schmidt como um presente para a humanidade. Viu como uma ameaça existencial. Um agricultor com autonomia sobre sua própria fertilidade é um cliente a menos para a indústria de adubos. Um povo que entende que a mesma urtiga que enriquece o solo também faz um chá que purifica o sangue é um cliente a menos para a farmácia. A patente US 788B nunca foi produzida em massa. Os relatórios do Comitê de Ohio foram arquivados e enterrados sob o peso da nova ciência, patrocinada por interesses corporativos. A história de Jacob Schmidt foi proibida de entrar nos livros de agronomia. Mas eles não podiam patentear o dente de leão, não podiam proibir a urtiga de crescer. O conhecimento foi silenciado, mas a fonte desse poder continua crescendo debaixo dos nossos pés, esperando a nossa libertação. O que eles nos permitiram saber sobre a fazenda de Jacob Schmidt era apenas a casca da noz, a parte visível de um segredo muito mais profundo. A redescoberta do bioativador foi silenciada porque ameaçava a nascente indústria de fertilizantes. Mas a verdadeira supressão não foi apenas biológica, foi física. Porque por baixo da química das plantas existe uma lei elétrica que governa toda a vida na Terra. Uma lei que, se compreendida, tornaria obsoleta não apenas a indústria de adubos, mas também a de venenos. Eles não querem que você saiba que o planeta funciona como uma pilha gigantesca. O solo sob os seus pés carrega uma carga elétrica negativa. A ionosfera, a camada superior da nossa atmosfera, carrega uma carga positiva. Entre esses dois polos, existe uma diferença de potencial constante, um campo elétrico. Isso não é teoria, é física mensurável. Chama-se gradiente de potencial atmosférico. A cada metro que você sobe a partir do chão, a voltagem aumenta entre 100 e 200 volts. Agora, olhe para uma planta, qualquer planta. Você não está vendo um ser estático. Você está vendo uma máquina elétrica viva, uma antena de carne e osso perfeitamente projetada para usar essa energia gratuita. Suas raízes, fincadas no polo negativo da Terra, absorvem elétrons e íons. Suas folhas, estendendo-se para o céu, para o polo positivo, agem como um terminal. Isso cria um fluxo de corrente sutil, mais constante, através da seiva. É a força vital que a ciência moderna, com sua obsessão por dissecar e isolar, se recusa a ver. E é aqui que o conhecimento proibido se torna uma ferramenta de libertação. Nossos antepassados, talvez não com essas palavras, entendiam esse fluxo. Eles sabiam que era possível amplificá-lo. Como? Usando materiais condutores. O cobre, por exemplo, tem uma condutividade elétrica milhares de vezes superior à de um tecido vegetal. Quando você introduz uma simples haste de cobre no solo, perto de uma planta, você não está fazendo mágica. Você está fazendo engenharia. Você está criando uma antena passiva que coleta os íons positivos da atmosfera com muito mais eficiência e os canaliza diretamente para o sistema radicular da planta, que está no polo negativo. O que acontece a nível celular é uma cascata de reações que a ciência chama de potenciais de ação. Esse aumento no fluxo elétrico age como um sinal de alerta para a planta. É como uma vacina elétrica. O sistema imunológico da planta, sua capacidade de resistir a pragas e doenças, é ativado a um nível que ela raramente atinge em condições normais. Ela não espera o ataque do fungo ou do inseto para reagir. Ela já está em estado de alerta máximo, com suas defesas fortalecidas, produzindo mais compostos fenólicos e alcaloides, que são o terror de qualquer praga. Uma planta que se defende sozinha não precisa de veneno. Uma planta que capta sua própria energia e fertilidade do ar não precisa de grânulos químicos comprados em sacos. Você entende a ameaça que esse conhecimento representa?
A indústria de agroquímicos, que movimenta bilhões de dólares vendendo venenos, depende de uma premissa: a de que a natureza é fraca e precisa de intervenção química. A verdade enterrada é que nós é que fomos ensinados a enfraquecer a natureza, a cortar seu circuito, a isolá-la da fonte de energia livre que a alimenta. Essa ciência foi ridicularizada, chamada de pseudociência, para que pudéssemos ser vendidos a soluções engarrafadas. Eles podem esconder os livros, podem reescrever a história da agronomia, mas não podem desligar o céu. A pilha ainda está ligada. A energia ainda está lá, esperando que a gente se lembre de como conectar os fios. Essa engenharia elétrica, essa forma de ligar uma antena no seu canteiro, é apenas uma página de um livro que eles tentaram queimar. É um segredo poderoso, mas é apenas um. O que você precisa entender é que a supressão não foi um evento único. Foi uma campanha sistemática para nos desconectar de todas as fontes de autonomia. Eles não queriam apenas nos vender adubo e veneno, eles queriam nos vender tudo: a comida, a energia, a saúde. E para fazer isso, eles precisavam apagar o conhecimento que nos tornava livres. Imagine o pânico nos conselhos de administração das grandes corporações químicas e farmacêuticas ao perceberem que um simples fio de cobre no chão poderia anular a necessidade de seus pesticidas. Imagine a ameaça que um fazendeiro como Jacob Schmidt representava, criando fertilidade infinita a partir do que eles chamavam de lixo. A verdade é que existem dezenas de tecnologias e métodos como esses. Protocolos simples, baratos e definitivos, que foram ridicularizados, enterrados em arquivos e apagados dos livros de história e agronomia. Conhecimentos que transformam um simples cidadão em uma fortaleza de autossuficiência, imune às crises fabricadas pelo sistema. Durante anos, nós viajamos, pesquisamos em bibliotecas empoeiradas e conversamos com os últimos guardiões dessa sabedoria para resgatar esse conhecimento proibido. Nós descobrimos como os antigos usavam a geometria das plantas para criar campos de energia que repeliam pragas naturalmente. Encontramos os diários que descrevem como criar solo vivo e negro a partir de simples rochas e matéria orgânica, um processo que a ciência moderna diz levar milênios, mas que pode ser feito em uma única estação. Resgatamos as técnicas de programação da água, usando frequências e minerais, para transformá-la em um verdadeiro elixir para as plantas, muito superior a qualquer fertilizante líquido que você possa comprar. Nós reunimos tudo isso. O segredo para replicar o bioativador de Jacob Schmidt usando apenas os matos do seu quintal. O método para construir antenas atmosféricas que não só fortalecem as plantas, mas também melhoram a qualidade do ar ao redor. O calendário ancestral que ensina a plantar e colher de acordo com os ciclos elétricos da Lua e da Terra, garantindo colheitas que desafiam a lógica. São mais de 12 protocolos ancestrais, cada um deles uma ferramenta de libertação, uma ameaça direta ao modelo de dependência que nos foi imposto. Cada um deles foi intencionalmente enterrado para que você continuasse sendo um cliente perpétuo. Se você sente que chegou a hora de ter esse arsenal de conhecimento em suas mãos, de parar de ser uma vítima e se tornar o produtor da sua própria abundância e saúde, eu juntei tudo em um guia completo, um verdadeiro dossiê da autonomia. Ele está disponível no primeiro link aqui na descrição. É o mapa que eles não queriam que você encontrasse. Mas vamos continuar, porque a verdade sobre a farmácia que cresce debaixo dos seus pés não foi apenas suprimida pela indústria de adubos. Ela foi atacada diretamente pela indústria que mais lucra com a sua doença. E a maior prova disso está na ironia do que a ciência deles é forçada a admitir hoje. O ataque não veio só de um lado. Enquanto o relatório Flexner enterrava a farmácia do seu quintal, um outro braço do mesmo monstro industrial estava envenenando a terra para garantir que essa farmácia nunca mais crescesse forte. A supressão foi uma pinça, fechando-se sobre a nossa autonomia por dois lados.
tudo começou no início do século XX, com uma invenção que foi vendida como a salvação da humanidade. O processo Haber-Bosch. A alquimia de transformar ar em pão, de fixar o nitrogênio atmosférico em amônia. Nos livros de história, eles celebram isso como o fim da fome. Mas a verdade, como sempre, está enterrada nos livros de contabilidade. Essa tecnologia deu à luz a indústria de fertilizantes sintéticos. E após as grandes guerras, as fábricas que antes produziam explosivos para matar homens precisavam de um novo mercado. Elas miraram na terra. A produção de adubos químicos, que antes era de alguns milhares de toneladas, explodiu para centenas de milhões. Nós temos os gráficos. É uma linha que sobe quase verticalmente, uma febre no corpo do planeta. E aqui está a lógica fria por trás dessa explosão. Um solo vivo, como o de Jacob Schmidt, um solo que se autofertiliza com matéria orgânica e a ajuda de bioativadores, é uma solução definitiva. Você aprende a técnica uma vez e se torna livre. Mas um saco de pó branco com a fórmula NPK é uma assinatura. É uma dose anual. Ele entrega uma nutrição isolada, forçando a planta a crescer rápido, mas fraca, esgotando todos os outros micronutrientes do solo. No ano seguinte, o solo está mais pobre. Ele precisa de uma dose maior. É o modelo de negócio perfeito, baseado em criar um viciado. Um solo dependente é um cliente para sempre. Para que esse modelo de assinatura funcionasse, era preciso silenciar as alternativas. Conhecimentos como a eletrocultura ou os fermentados de Schmidt não foram cientificamente refutados. Eles foram ridicularizados. Foram rotulados de pseudociência, de charlatanismo, pelas mesmas universidades e publicações que recebiam milhões em financiamento das novas gigantes químicas. O agricultor que usava cobre no solo virou o bruxo do campo. O sábio que fazia adubo com urtigas virou o atrasado. Eles nos venderam a imagem do progresso em um saco de plástico, e nós compramos. O sistema é diabolicamente genial. A indústria agroquímica vende o veneno, o herbicida, para matar o dente de leão no seu gramado. Eles lucram mais de 35 bilhões de dólares por ano com isso. E então, a indústria farmacêutica, sua irmã, vende a pílula sintetizada para tratar a inflamação que o chá de dente de leão curaria de graça. Eles não estão cometendo um erro, eles estão executando um plano. O orçamento anual para manter você doente, dependente e cego para o tesouro que eles te ensinaram a chamar de lixo. Por décadas, eles chamaram esse conhecimento de charlatanismo, de pseudociência. Uma fantasia de agricultores atrasados que não entendiam a química moderna. Eles usaram suas universidades e suas publicações financiadas para ridicularizar qualquer um que ousasse dizer que a vitalidade de uma planta não vinha de um saco, mas do céu. Mas a verdade tem um jeito teimoso de vir à tona, e a maior ironia é que a prova final, a validação que enterra de vez a mentira deles, não veio de um diário antigo, veio dos laboratórios estéreis deles mesmos. O silêncio ensurdecedor da indústria foi quebrado recentemente, não por escolha, mas por necessidade. Um estudo massivo, conduzido ao longo de vários anos pela Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, testou a bruxaria dos nossos avós em uma escala que eles não podiam mais ignorar. Em milhares de hectares, eles fizeram exatamente o que o sistema nos ensinou a desprezar. Eles instalaram antenas atmosféricas simples, pedaços de metal condutor espetados na terra para canalizar a energia gratuita do ambiente diretamente para as plantações de trigo, algodão e vegetais. Eles não adicionaram um novo químico, eles apenas religaram o circuito que a indústria nos forçou a cortar. Os resultados, publicados em periódicos que eles gostariam que você nunca lesse, são uma sentença de morte para o modelo de veneno e dependência. Em todas as culturas testadas, eles registraram uma redução de 70% a 100% no uso de pesticidas. As doenças fúngicas que normalmente devastam essas lavouras simplesmente não apareciam. O uso de fungicidas foi quase eliminado. E a produção?
Um aumento médio de 20 a 47%. Você ouviu direito. Mais comida de melhor qualidade, sem veneno, usando uma tecnologia que custa centavos e dura para sempre. Os relatórios descrevem frutos mais doces, mais densos em nutrientes, com uma vida de prateleira muito maior. As planilhas de Excel deles hoje, com seus gráficos e números frios, gritam a mesma verdade que as fotografias amareladas de Jacob Schmidt há mais de um século. A anomalia biológica que o Comitê de Ohio tentou enterrar em 1908 foi replicada em escala industrial. Isso não é uma descoberta, é uma confissão. É a ciência moderna sendo forçada a admitir, contra a vontade de seus patrocinadores, que a natureza já tinha a solução. Uma solução que não pode ser patenteada, engarrafada ou vendida em assinaturas anuais. Você entende o que isso significa? Significa que cada centavo gasto em pesticidas e fertilizantes sintéticos não foi um investimento em progresso. Foi o pagamento de um resgate para manter um conhecimento como esse sequestrado. A ciência deles não provou que nossos avós estavam certos. Ela apenas provou que a supressão foi real, deliberada e motivada por uma ganância tão vasta que preferiu envenenar o planeta a perder um cliente. A prova está aí. A pilha ainda está ligada. E agora eles não podem mais negar. A confissão deles está na mesa. Os dados estão publicados, mas o conhecimento só se torna poder quando sai do papel e vai para a terra. Agora vem a parte que eles mais temem, a prática. A parte em que nós paramos de apenas ouvir e começamos a construir a nossa libertação. O que eu vou te passar não é uma receita de bolo. É a chave de ignição para ligar a sua própria usina de vitalidade. Você vai precisar de pouco. Um pedaço de fio de cobre nu, sem capa plástica, de bitola 10 ou 12. Pense na grossura de um lápis comum, firme o suficiente para manter a forma. Você vai enrolar esse fio em um cilindro, pode ser um cabo de vassoura ou um cano, com cerca de 3 a 5 centímetros de diâmetro. Crie uma espiral, uma bobina com 6 ou 7 voltas. E aqui está o primeiro detalhe que eles nunca mencionam: a direção. Se você está no hemisfério norte, o enrolamento deve ser no sentido horário. Se está no hemisfério sul, como a maioria de nós, o sentido é anti-horário, acompanhando o fluxo natural das energias da Terra. Você terá uma ponta reta para baixo e a outra apontando para o céu. Essa é a sua antena de terra. Agora, o segredo técnico. O detalhe que separa o sucesso da frustração e que foi propositalmente omitido dos manuais modernos. A eficiência dessa antena depende de duas coisas: alinhamento e profundidade. A parte da bobina deve ficar acima do solo, mas a haste reta deve ser enterrada. A profundidade ideal é entre 15 e 20 centímetros, não mais, não menos, e o alinhamento é crucial. Posicione a antena do lado norte da sua planta. Você está usando a própria grade magnética do planeta como um amplificador. Ao fazer isso, você não está colocando um simples pedaço de metal na Terra. Você está instalando um canal, um duto passivo, que concentra o potencial elétrico do ar e o injeta diretamente na zona das raízes, criando uma vacina elétrica silenciosa que fortalece a planta de dentro para fora. E agora, o desafio. O desafio de risco zero, que coloca em xeque uma indústria de bilhões. O sistema inteiro se baseia na sua crença de que isso é complicado, caro ou ineficaz. Eles contam com a sua inércia. Então eu te desafio a provar que eles estão errados. Pegue um único vaso de planta na sua casa. Um tomateiro, um pé de pimenta, qualquer coisa. Construa uma única antena. O custo total disso é menos do que um café em uma padaria. Coloque a antena no vaso e apenas observe. Não mude mais nada. Em algumas semanas, compare essa planta com outra igual que não recebeu a antena. Veja a cor das folhas, a resistência a pragas, o vigor. Você não precisa acreditar em mim. Você precisa acreditar nos seus próprios olhos. Quando você vir o resultado com o investimento de alguns centavos, a pergunta que vai ecoar na sua mente é aterrorizante para eles. O que mais nós poderíamos fazer
O que você arriscaria criar, plantar e curar se o dinheiro não mandasse no mundo? Se essa busca pela libertação ressoa em você, se inscreva e ative as notificações. O próximo arquivo que vamos abrir revela como a água pode ser programada para se tornar um fertilizante vivo, uma técnica que a indústria de engarrafados pagaria qualquer preço para manter enterrada. A verdade está vindo à tona. Esteja aqui quando acontecer.